dia, no ar mais um Boca no Trombone, seu espaço de consultorias e opinião aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que nos presta grande audiência em todo o estado gaúcho, sempre interagindo, mandando a sua dúvida do direito da previdência, do direito do trabalho, interagindo com os nossos quadros especiais nas outras áreas do direito, e interagindo também com os nossos parceiros, né? Cada um deixando a sua opinião aqui nas edições do Boca no Trombone. Então, tá na tela, ó. Tem o WhatsApp e também tem o nosso perfil nas redes sociais, que é o mesmo, né? É o @programa Boca no Trombone. Pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, você escolhe a forma de participar. Vamos ver o que a gente tem de atração, o que preparamos para a edição de hoje? Vamos lá? Informe sindical com a FETAPERX, falando sobre os temas dos aposentados. O Sindicato dos Petroleiros também se posiciona com as questões da categoria. Hoje é dia de minuto tributário, atualização da questão dos tributos, consumidor em destaque, falando aí sobre temas do consumo e, claro, o Casos de Família, respondendo dúvidas, né, para a nossa audiência. E lá no final, bem no finzinho, tem uma homenagem aqui nesse 11 de setembro, né, na edição de hoje do Boca no Trombone. Vamos para o telão aqui, meu diretor, vamos lá? Aqui está a dupla de hoje, em nome de Pereira da Costa Advogados, o doutor Marcelo Pereira da Costa, em nome de Marcon Advogados Associados, o doutor Pedro Marcon. Que alegria, doutor Pedro, satisfação tê-lo em mais uma edição do Boca, bom dia. Bom dia, doutor Solano, bom dia ao colega doutor Marcelo e um bom dia especial a todos que nos assistem. Doutor Marcelo Pereira da Costa, satisfação, alegria tê-lo em mais uma edição do Boca no Trombone, bom dia. Bom dia, a satisfação é nossa. Bom dia, doutor Pedro, pessoal de casa. E bora fazer mais um bom programa aí pro pessoal de casa. Bora lá então, já tem dúvidas, já tem questões aqui que a nossa audiência vai nos prestigiando. A Celésia, farei 60 anos em dezembro, tenho 18 de contribuição. Quando vou poder me aposentar? Não estou contribuindo já há algum tempo. É a dúvida da Celésia, doutor. Senhora Celésia, a senhora já tem os 15 anos necessários, mas falta completar 62 anos de idade. Não podemos esquecer que a senhora pode contribuir, como facultativa ou autônoma, conforme a sua condição, para alguma eventualidade de benefício por incapacidade antes disso. Tá certo. A dúvida agora é trabalhista da Vanessa. Estou gestante, trabalho com pintura, não poderei ficar na cabine. A empresa pode retirar a insalubridade? Encaminha ao nosso especialista, doutor Pedro. Bom dia, Vanessa. As gestantes não podem trabalhar em ambiente insalubre. Então a empresa não pode, como deve, retirar a senhora deste ambiente insalubre e, consequentemente, a senhora deixará de receber esse adicional. O adicional de insalubridade, ele é um adicional, uma parcela precária. Então, a pessoa só recebe quando trabalha com algum dano à saúde. Se não está mais trabalhando em algum ambiente insalubre, o trabalhador deixa de receber esse adicional. Obrigado aos doutores. Você pode participar, envia sua dúvida para a gente pelo WhatsApp e também pelo nosso perfil nas redes sociais. Espaço de opinião, sim, chegando à opinião dos aposentados com o comentário da FETAPERX. Olá, doutor Solano, caros telespectadores, especialmente os aposentados, pensionistas e idosos. A FETAPERX tem a preocupação em recomendar, orientar, no sentido que usem o seu telefone, mas tenham todo cuidado, não abram qualquer mensagem, qualquer pedidos especiais, pedido de dinheiro ou qualquer outra que tem dúvidas, não abra, não atenda, tenha todo cuidado, porque hoje os golpes estão muito variados. Também, se aparecer dinheiro na sua conta extraordinário, desconfie, não use esse dinheiro. Porque no momento que o senhor usar, o senhor está assinando um empréstimo, às vezes não desejado, muitas vezes já está endividado. E aqueles que, caso recém se aposentaram e ainda não faz um período de 3 meses e aparecer um financiamento e tal, não aceite, recorra ao jurídico da sua associação. Para isso temos os jurídicos que devem atender nas associações sem cobrar consulta. Cuidado com tudo isso. Então, tenham cuidado,
busquem as informações na FETAPEG, nas suas associações, porque lá nós temos o jurídico à disposição para nos auxiliar. Aposentados, tenham cuidados, não embarquem em canoa furada. Muito obrigado ao presidente José Pedro Kuhn da FETAPERGS. Fica o recado, né? Aposentado ou aposentada, fique atento a esses golpes aí e colabore, se associe aí nas associações de cada município gaúcho. Mais consultoria previdenciária. Hoje a gente recebe o doutor Marcelo Pereira da Costa, o Paulo de Bento Gonçalves. Quando a gente se encosta por invalidez, por problema na coluna, a gente ganha o mesmo salário que ganha na ativa? Ou tem redução? E de quanto é a relação? É a dúvida do Paulo, doutor. Senhor Paulo, se a incapacidade teve início após 13 de novembro de 2019, que é a data da reforma da Previdência Social, será calculado com base na média de julho de 94, será 60% dessa média, mais 2% por ano que tiver mais de 20 o homem ou de 15 a mulher. Mas cuidado, se a incapacidade for anterior a 13 de novembro de 2019, ou se esse problema na coluna decorrer de doença ocupacional ou acidente de trabalho, aí é 100% da média. Tá certo, obrigado, doutor Marcelo. A questão agora vem lá de Canoas, do Alex, trabalho de carteira assinada e quero fazer o MEI, um microempreendedor individual. Minha dúvida é, perco algum direito por trabalhar de carteira assinada? Responda para o Alex, doutor Pedro. Bom dia, Alex. O senhor irá perder todos os direitos previstos na CLT de um empregado comum, que é 13º salário, férias, fundo de garantia, dentre outros. E a partir que o senhor passar a ter um MEI, né, ser um microempreendedor individual, o senhor passará a ter uma relação comercial com a empresa tomadora do seu serviço. Então, o senhor vai perder ali todos os direitos que estão na CLT. Obrigado, doutor Pedro. A dupla de hoje, doutor Pedro e doutor Marcelo, está aguardando a sua dúvida. Encaminhe para a gente pelos nossos canais de comunicação. Agora o recado é do WaterSul. Sim, você quer água com mais saúde, com mais sais minerais? Ouça o recado do senhor José Hernandes. Sou José Hernandes Bastianello, fundador da WaterSul e diretor comercial. Somos distribuidores dos purificadores de água Cerbran, Top Life, Aquavita Minerale e Soft Everest. Pegamos a água da torneira e agora vamos colocá-la no mineralizador Diamond. Vamos fechar e agora nós vamos tirar a água do mineralizador. Agora vamos colocar o reagente, a água que saiu do mineralizador e na água que saiu da torneira. Agora vocês tiram suas conclusões. WaterSul, purificadores e mineralizadores de água, está com promoção, inclusive, em Porto Alegre, Grande Porto Alegre. A entrega é gratuita, né? Faça contato aí pelos canais de comunicação deles que estão na tela e você economiza 700% em relação às bombonas. watersul.com.br, lá você tem mais informações. Vamos falar de tributos agora? Vamos! Chegando aí o nosso quadro, o quadro especial, é o nosso Minuto Tributário. Bom dia, Paulo Solano. As últimas notícias do Minuto Tributário. O CARF ter decidido por maioria que despesas com frete de produtos acabados podem gerar creditamento de PIS e COFINS. Por quê? Porque entendeu, a partir dos princípios, dos critérios de essencialidade e relevância, que estes gastos são sim essenciais e que, portanto, eles podem gerar créditos, né, para as empresas. Então, nesse sentido, temos a decisão por maioria mudando o entendimento anterior e muito importante, né, para empresas que circulam mercadorias. Tivemos, então, a definição, né, da redução dos 35% do IPI, que atingirá a todos os produtos, com exceção dos produzidos na Zona Franca de Manaus. Então, respeitando a decisão do STF, que determinou que aqueles produtos não devem ter este benefício,
para proteger a competitividade dos produtos, né, da Zona Franca de Manaus. Então, com exceção deles, todos os demais, né, estão se beneficiando dessa redução e provavelmente isso vai refletir em favor de nós, consumidores. Os descontos nas compras de mercadoria não entram na base de cálculo de PIS e COFINS. Então, provavelmente o pessoal que trabalha com o mercado, mas outros segmentos também, né? Mas em especial esses que têm muita compra de muita mercadoria, faz parte da essência do negócio. A segunda turma do tribunal aqui da nossa região, TRF4, manteve a decisão de primeiro grau, né? Excluindo tais benefícios da base de cálculo do PIS e COFINS. Então, cabe aqui até a gente colocar o resumo que o juiz Alexandre Rossato da Silva Ávila fundamentou a decisão. No momento da compra, o que existe é uma despesa para o comprador, né? Ninguém ofere receita ao adquirir mercadorias. Então, o entendimento é de que as contribuições devem incidir no momento da revenda. No momento que a mercadoria entra no estoque, não há como considerar que estaria havendo receita, mas sim um gasto. E nesse sentido, portanto, não deve ser base de cálculo para a incidência dos tributos de PIS e COFINS. Desejo um ótimo domingo a todos e até o próximo encontro. Até, muito obrigado, doutora Luciana Pereira da Costa, nossa consultora tributária, sempre atualizadíssima aí, trazendo as questões, as notícias dos tributos. Mais consultoria? Temos aqui, consultoria previdenciária. Responda, doutor Marcelo, para a Sônia lá de Canoas. Aposentei em 2005, continuei trabalhando. Saí agora na pandemia, no ano de 2019. Gostaria de saber se tenho direito a recorrer aos anos que contribuí após a aposentadoria e se posso pedir reajuste de valores. É a dúvida da Sônia, doutor. Bom dia, senhora Sônia. Não é mais possível pedir a chamada desaposentação. O STF proibiu essa possibilidade. Essas contribuições da senhora ficaram para manter a Previdência. É um regime solidário de Previdência que nós temos. Apenas pode ser alterada essa possibilidade se houver a edição de uma nova lei. Fica a dica aí para a época das eleições, né, Solano? Verdade, verdade. A gente vai eleger aí os parlamentares, né? São eles que fazem as leis, então veja que se está dentre as propostas aí, né, a questão da desaposentação. A dúvida agora é trabalhista? Do Alex. Trabalho numa empresa onde recebo 20% de insalubridade, só que os demais recebem 40%. Isso pode? Repasso ao doutor Pedro, nosso especialista. Bom dia, Alex. Se o senhor faz as mesmas atividades e trabalha no mesmo ambiente que os seus colegas, o senhor também deve receber o 40% adicional de insalubridade. Agora, se os seus colegas trabalham em outro ambiente e fazem outras atividades, pode sim ter essa diferenciação. Portanto, é necessário o senhor observar essas análises, né? Se o senhor trabalha no mesmo ambiente e faz as mesmas atividades, para saber se essa diferenciação está correta ou não. Obrigado, doutor Pedro. Siga encaminhando as suas dúvidas, as dúvidas previdenciárias e trabalhistas para os nossos consultores na edição de hoje. Mais opinião, e ela é assinada agora pelo Sindipetro RS. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, telespectadores. Essa semana comemoramos os 200 anos de independência do Brasil. No entanto, essa comemoração está ocorrendo num dos momentos mais controversos da nossa história. Isso porque temos um governo que se coloca como patriota, que exalta os símbolos nacionais, mas que na prática tem atuado contra a nossa real independência, fazendo com que nos comportemos como na época em que éramos colônia. Por exemplo, com relação à Petrobras. O governo atua fazendo com que a Petrobras seja levada a ser uma empresa exportadora de óleo cru, enquanto os brasileiros e as brasileiras têm que pagar para importar a gasolina, o diesel, o gás de cozinha, que poderiam estar sendo produzidos integralmente no nosso país, com preço mais justo, além de gerar mais empregos. Além disso, a Petrobras, que em 2020 fechou fábricas de fertilizantes, fazendo com que o Brasil tivesse que importar a integralidade desses produtos. A Petrobras, que deixou de encomendar as suas plataformas e outros equipamentos que antes eram produzidos aqui no Brasil e passou a comprar do exterior, gerando empregos em outros países, enquanto o povo brasileiro desempregado está na fila do osso.
A nossa Petrobras, que hoje paga bilhões e bilhões de dividendos a acionistas estrangeiros e deixa de reinvestir aqui no nosso país, no desenvolvimento de tecnologia e na transição energética. A Petrobras é capaz de garantir a nossa soberania. É preciso abrasileirar a Petrobras, de modo que ela volte a ser a empresa dos brasileiros e para os brasileiros, e assim contribuir efetivamente para que finalmente alcancemos a nossa tão sonhada independência. Mais Brás na Petrobras. É isso aí, um bom domingo a todos e todas. Muito obrigado à presidenta do Sindipetro RS, Miriam Moreira. Muito obrigado. Vamos seguir atentos aí a essas questões que envolvem a nossa Petrobras. Vamos para mais consultoria previdenciária, hoje com o doutor Marcelo Pereira da Costa. Olha só, essa dúvida vem lá de São Paulo, lá do município de Várzea Paulista, da Thalita Moreira. Qual o tempo de contribuição para pessoas com deficiência, doutor Marcelo? Senhora Thalita, a aposentadoria das pessoas com deficiência é regida pela Lei Complementar 142 de 2013. Ela funciona assim: aos 60 anos, os homens e 55 as mulheres que comprovarem 15 anos de contribuição com deficiência se aposentam na chamada aposentadoria por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição, existe uma redução conforme o grau de deficiência, se for um grau leve, moderado ou grave. Aí teremos que ver o seu caso em específico para ver qual é a melhor possibilidade para a senhora. Obrigado ao doutor Marcelo, que segue com a gente na consultoria previdenciária, doutor Pedro na consultoria trabalhista. Agora, mais uma paradinha entre os nossos consultores para a gente trazer mais um quadro especial. Sim, o Boca no Trombone tem várias outras consultorias e essa agora é do direito familiar, no nosso Casos de Família. Bom dia, doutor Solano. Bom dia, telespectadores. Hoje eu venho responder uma dúvida enviada pelo Marcelo. E a pergunta dele é a seguinte: o testamento dispensa inventário? A resposta é não. E vou ver se eu consigo responder e explicar melhor através de um exemplo. Vamos imaginar que os bens que o falecido deixou sejam como um bolo. O testamento é a forma que o falecido tem de dispor à sua vontade, ou seja, como ele gostaria que esse bolo fosse fatiado e quem deveria receber cada fatia. O inventário é a forma que os herdeiros têm de se tornarem donos dessas fatias. Então, apenas o testamento ele não vai transmitir a propriedade dos bens. É preciso fazer um inventário. Nós lembramos também que a lei coloca algumas limitações sobre essa disposição de vontade também, Por exemplo, em alguns casos, a lei determina herdeiros obrigatórios. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando o testamento for feito. E depois, quando o inventário for aberto, esse testamento ele também pode ser discutido pelos outros herdeiros, Mas, de qualquer forma, então, o testamento ele não dispensa o inventário. Também é importante lembrar que o testamento ele não vai transmitir essa propriedade, O inventário é que faz a transmissão e só depois que a pessoa falece. O testamento em si só, ele não garante essa transmissão da propriedade, só o inventário, tá bom? Espero ter respondido a sua dúvida. Me coloco à disposição de vocês se outras dúvidas surgirem e desejo a todos uma ótima semana. Um abraço. Muito obrigado à nossa especialista, a doutora Juliana Noronha. Tem dúvidas do direito familiar? Encaminhe para ela pelas nossas redes sociais, a gente responde diretamente para você. Agora, mais consultoria trabalhista. Hoje a gente recebe o doutor Pedro Marcon, nosso especialista. Doutor, responda para o Vitor. Fiz adesão ao saque aniversário e antecipei 3 anos. Assim, fiquei com saldo negativo na caixa. Recebi um valor do trabalho e quitei meu saldo devedor. Após, voltei na agência do banco porque me aposentei e a minha conta do FGTS continua bloqueada. O que fazer? A dúvida do Vitor, doutor. Bom dia, Vitor. Após aposentado, aquele trabalhador que permanecer laborando com carteira assinada, ele pode sacar mensalmente os valores depositados a título de FGTS. Para tanto, ele precisa ir numa agência da Caixa Econômica Federal, comprovar essa situação de que ele já está aposentado e regularizar na própria agência essa situação para ele conseguir ter acesso aos valores mensalmente.
Tá certo, obrigado ao doutor Pedro. O doutor Pedro e o doutor Marcelo seguem conosco. A gente vai dar aquela paradinha, sabe para quê? Para tomar a aguinha da WaterSul, purificadores e mineralizadores de água. Depois ainda tem o Consumidor em Destaque e tem uma homenagem lá no final do Boca especial desse 11 de setembro aqui na nossa Band TV. Atenção, fique atento. Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567. Voltando com o Boca, sempre respondendo muitas dúvidas com a nossa consultoria previdenciária, consultoria trabalhista. Você segue participando, mandando as suas dúvidas. Ainda dá tempo, encaminhe aí pelo WhatsApp, encaminhe pelas nossas redes sociais. Vamos para a consultoria previdenciária? A Marfa, tenho 28 de contribuição e 49 de idade. Como procedo com vistas à aposentadoria, doutor Marcelo, nosso especialista? Senhora Marfa, faltam ainda alguns anos de contribuição e alguns anos de idade. Para saber exatamente quantos, como são muitas regras de transição, o melhor é fazer um planejamento previdenciário. E a melhor época para fazer é agora, quando ainda falta um pouco e dá para fazer os melhores ajustes possíveis. Certo, boa dica. Obrigado, doutor Marcelo. Questão trabalhista da Juliana. Quanto tempo de estabilidade a grávida tem na empresa? Quem teve 4 parcelas de seguro e logo após um mês de férias já pode ser desligada da empresa sem que a mesma pague multa? É a dúvida da Juliana. Passo ela ao doutor Pedro. Bom dia, Juliana. A estabilidade da gestante é de 5 meses após o parto. Depois desse período, ela já não possui mais estabilidade e a empresa pode sim dispensar após o transcurso desse período de 5 meses após o parto. Tá certo, obrigado, doutor Pedro. A dúvida vem lá de São Leopoldo do Virney. Ouvi no TikTok que ao se aposentar por idade com 65 anos, se pagar sobre o teto máximo da Previdência por 9 anos, recebe a aposentadoria 60% do teto, ou seja, em torno de R$ 4.200. Isso procede vantajoso? No TikTok, Virney? Não, tem que ouvir aqui no Boca no Trombone, tem que ouvir o doutor Marcelo. Responda para ele, doutor Marcelo. Senhor Virney, não procede. Provavelmente essa postagem se referia à possibilidade da contribuição única, que foi vedada pela lei de 2022, 14.331. Não procede, não é mais possível. Tá certo. E uma última aqui, trabalhista da Fátima lá de Canoas. Meu filho trabalhou em uma escola de curso por mais de 1 ano e demitiram sem pagar nada, nem mesmo as férias. Gostaria de saber qual o primeiro passo que ele deve tomar. É a dúvida da dona Fátima, doutor Pedro. Bom dia, Fátima. Bom, ele deve procurar a empresa para saber se tem alguma previsão de pagamento dessas verbas rescisórias. Agora, se a empresa não deu nenhum prazo e não responde, enfim, o único caminho a ser seguido é procurar um advogado de confiança, ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, cobrando não só as verbas rescisórias, mas também a multa do artigo 477, equivalente no valor de 1 salário, que é aquela multa quando a empresa não paga a rescisão no prazo. Tá certo. Agradeço muito ao doutor Marcelo e ao doutor Pedro, os nossos consultores na edição de hoje aqui do Boca no Trombone. Obrigado e até uma próxima, doutores. Muito obrigado. Bom final de semana. Obrigado e um ótimo domingo. Obrigado, muito obrigado. Doutor Marcelo Pereira da Costa, doutor Pedro Marcon, os consultores de hoje aqui no Boca. Inclusive, essa turma está com a gente, sabe aonde? Na Rádio Bandeirantes. Olha só o recado que a gente tem para você. O Boca no Trombone da Rádio Bandeirantes tem muita interatividade e opinião. As consultorias jurídicas, previdenciária e trabalhista respondem ao vivo aos ouvintes, além dos quadros especiais e a participação das entidades, todos os sábados na Rádio Bandeirantes. FM 94,9, sempre aos sábados, o Boca da Rádio Bandeirantes. Mais quadro especial, sim, agora o direito consumerista tem vez, aqui no Consumidor em Destaque.
dia, Dr. Solano, bom dia, telespectadoras e telespectadores da Band. Hoje vamos falar um pouquinho sobre prazo de carência nos planos de saúde, que é aquele tempo que o consumidor precisa esperar para poder começar a efetivamente utilizar todos os serviços do convênio. E o primeiro ponto que eu quero destacar é que se você já possui um contrato de plano de saúde há pelo menos 2 anos e ele esteja ativo e com pagamentos em dia, é possível fazer a portabilidade dos benefícios para outro plano. Assim, se no seu plano atual você já tiver cumprido todas as carências, poderá usufruir de todos os benefícios no novo convênio imediatamente após a contratação, inclusive nos casos em que a contratação de origem for por plano empresarial. Mas é necessário destacar que você está migrando para um plano de saúde mais completo, por exemplo, fazendo um upgrade de um convênio ambulatorial para um convênio com internação. Em relação a esse novo produto, haverá incidência de carência sim. De qualquer forma, independente de se tratar de portabilidade ou nova contratação, em casos de emergência ou urgência, o prazo para atendimento é de 24 horas após a contratação e há entendimento fixado pelo judiciário garantindo que esse atendimento de emergência engloba, além da internação, também os custos com exames e medicamentos que precisarem ser administrados por todo o tempo que durar o estado de emergência ou urgência desse beneficiário, desde que exigidos pela equipe médica e comprovados com documentos. Por fim, no mesmo sentido, para conhecimento das gestantes que nos assistem, o STJ fixou o entendimento que também nos casos em que a beneficiária opta por um plano de saúde hospitalar sem cobertura obstétrica, em se tratando de situação de emergência ou urgência, capazes de pôr em risco a vida da mãe ou do bebê, a operadora é obrigada a autorizar atendimento de todos os procedimentos necessários, inclusive a realização do parto, sempre que assim for indicado pelos médicos. Então, consumidores, fiquem atentos aos seus direitos, um ótimo final de semana e até a próxima. Muito obrigado ao Dr. Taicir Elindi, nosso especialista em direito consumerista. Ficou com dúvidas? Quer entender um pouco mais sobre essas questões aí trazidas dos planos de saúde? Mande para a gente pelas nossas redes sociais que o Dr. Taicir responde diretamente para você. Bom, pessoal, eu disse, hoje, o programa de hoje, no 11 de setembro, é um programa que, para nós, aqui do Boca no Trombone, é muito especial, porque justamente nessa data fazia aniversário o idealizador desse espaço. Vamos colocar na tela a imagem dele? Aí, Paulo Solano, jornalista, advogado, que durante muito tempo esteve à frente de vários programas aqui na nossa Rede Bandeirantes, antes Difusora, depois TV Bandeirantes, e criou o espaço do Boca no Trombone. Hoje ele estaria completando mais um aniversário, Então fica aí a nossa homenagem a ele, ao meu papai, muito orgulho que deixou aí essa trajetória no jornalismo e no direito de muito sucesso, E a gente vem mantendo o nosso Boca no Trombone com muita interatividade, como ele sempre gostava de dar vez e voz aos ouvintes e aos telespectadores. Então, parabéns, uma saudação aonde estiver aí, por mais esse aniversário, mais esse 11 de setembro. Tá certo, pessoal? Bom, vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente tem novo encontro marcado aqui na nossa Band TV. E, claro, durante a semana a gente vai se comunicando, fazendo tabelinha nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tá certo? Até lá, com mais um Boca no Trombone.